O esposo da pobreza, do espírito Júlio Diniz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes harmonias, entregou-se às alegrias sublimes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Meus queridos amigos, a poesia de Júlio Diniz serve como introdução para o nosso mini curso, não é? Nosso mini estudo, mini troca de experiências, de conhecimentos que iremos fazer na manhã e tarde de hoje. Francisco foi, sem dúvida, o arauto de Deus, não é? O mensageiro do Senhor anunciando a boa nova, porque ele não somente pregava, mas, sobretudo, vivia o Evangelho do Cristo. Era uma carta viva do Cristo, como nos ensina Paulo. Então nós vamos fazer, não é? Cerca de 4 módulos, não é? Fazemos uma primeira parte, um pequeno intervalo, depois nós retornamos, depois teremos o horário de almoço e no final da tarde, não é? Nós vamos ter mais 2 módulos onde vocês também poderão formular perguntas e respostas. A gente quer que seja interativo o nosso seminário. Essa primeira parte vai ser de exposição e quero, não é, agradecer com muito carinho o convite de estar pela primeira vez aqui no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O convite foi inicialmente formulado pelo Gutenberg Pascoal, nosso querido Guto, não é, quem nós, não é, agradecemos o convite. Era da diretoria antiga, não é? Parabenizar o trabalho da diretoria antiga, saudar a nova diretoria, que é sempre bom a gente estar, não é, recebendo novos companheiros. O nosso Bruno Ferraz nos atendeu muito bem, não é? Nos encaminhou, mandou um Santo Antônio tomar conta de mim, não é? Na direção do carro, como médium de transporte, não é? O Antônio é aquele jovem que está ali na filmagem, e ele não é bom só de direção, não. Ele é bom de direção de filmagem também, porque hoje ele está, não é, como cinegrafista. Então ele está dirigindo de 2 modos, tanto
não é? Como médio de transporte, como médio de filmagem hoje também, não é? Iniciando aí, certamente, uma carreira promissora. Então, a gente agradece todo o carinho de vocês, agradece a direção da casa, agradece, não é, os espíritos amigos que nos dão essa oportunidade, a presença do Mozart, não é? Mozart, não é? Na verdade, a pronúncia correta é porque ele usa um e-mail que é Mozart, com E no final, que é justamente para ressaltar a importância da arte espírita, da qual também nós somos, não é, grandes admiradores e sabemos da sua importância na divulgação dessa mensagem tão bela. E por isso também gostamos muito da arte poética, enfim, de todas as expressões de arte, não é, que exaltam o belo, o bem, a verdade, a paz, e assim nós teremos então um momento bem descontraído. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, nós não vamos usar aqui de nenhum formalismo, não vamos aqui estar preocupados, não é, demasiadamente com a técnica, não é? Daremos aqui algumas dicas para vocês, vamos ter, não é, essa parte realmente de introdução, do uso da voz, não é? Está previsto aqui no nosso conteúdo a questão dos recursos audiovisuais, então a gente vai mostrar também como usar o projetor multimídia, não é? O retroprojetor, que hoje tem sido menos utilizado, mas em muitas casas, não é assim, sobretudo aquelas mais simples ainda se utilizam do retroprojetor. Também falar de algumas técnicas de oratória, não é? Eu não sou orador, nós somos apenas expositores, não é? Palestrantes, não é? Que é quem conversa com o público, e a gente vai citar algumas dessas técnicas que têm cursos específicos para isso. Então, os senhores poderão e deverão, eu recomendo, aqueles que se interessam na parte de exposição espírita, que não se limitem somente a este momento aqui, não é? Eu sei muito bem, muitos aqui já são trabalhadores e expositores experientes, não é? Estão aqui apenas como uma reciclagem, não é? Para verificar o que o pessoal lá do Ceará que se muda para Brasília, porque cearense é um povo assim, né? Que nós temos um plano de dominar o planeta, não sei se vocês sabem disso, né? Então, eu tenho irmã na Califórnia, outra na Dinamarca, né? Eu fui morar em Brasília, então, cearense a gente está espalhado. Aqui no Rio de Janeiro não tem cearense não, né? Não tem pouco, né? Não tem pouco cearense, né? Então, assim, saber o que é que tem, né, de informações também que a gente possa contribuir, e a gente vai trazer dicas, né? A gente já fez um curso deste em 2011, era apenas um módulo de um seminário de 5 encontros lá no Centro Espírita Sebastião Mártir, no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, ali, não é, no entorno de Brasília, e a gente apenas fez um módulo. A gente disponibilizou, inclusive no YouTube, teve tanto acesso, tanta procura, e a gente vai, vamos então trabalhar esse assunto com mais profundidade. E o Gutenberg disse, a Ivana Heiske, também quis saudar, mandar meu abraço, quando ela puder assistir esse material depois em DVDs ou pelo YouTube ou pela TV do Conselho Espírita Internacional. A Ivana, ela era diretora da área de comunicação social na Federação Espírita do Estado de Goiás, passou então a dirigir, não é, junto com o Mericeba, as comissões regionais da Federação Espírita Brasileira, nos encontros que a Federação realiza, não é, periodicamente nas várias regiões, e agora ela está como presidente da Federação do Espírita do Estado de Goiás. E na época o Gutenberg perguntou, Ivana, a gente gostaria de montar um curso, não é, de expositor, você tem algum nome para indicar? Ela deve ter relacionado assim uma dezena, né? Ele deve ter considerado assim aqueles 10 ou 20 e todos deviam estar ocupados. Mas olha, tem aquele lá, tem também, não é? Aquele, um tal de um cearense, né? Um tal de nazareno, não é? Se você não encontrar nenhum dos outros, pode ser que dê certo. Estou brincando assim, mas ela com muito carinho, não é? Já esteve em Brasília várias vezes. Ela é fonoaudióloga, né? Então eu tive a felicidade de participar também de encontros com ela, onde ela vai dar, não é? Vai fazer seminário só sobre o uso da voz. Então vou convidar a vocês, já estão disponibilizados, não é, na internet, vocês podem procurar Ivana Heiske, não é? Termina com Y e no meiozinho é com I, Ivana Heiske. Ela
além de conduzir o programa Encontro Fraterno, um programa de TV, lá pela Federação Espírita de Goiás, ela tem esse seminário, pena que não está com áudio, não é, profissional, está com áudio ambiente, não é? Mas a gente consegue escutar muito bem, porque ela tem uma voz muito boa, e é fonoaudióloga, então ela vai dar várias dicas, como nós vamos dar algumas delas hoje, sobre o uso de voz, então técnicas de oratória, e o ponto principal nosso, que é o expositor espírita. Nazareno, quando você fala expositor, você está falando do orador? Não, pessoal, a gente está para falar aqui sobre do facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita, daquela pessoa que se comunica numa reunião de diretoria, no seu próprio, não é, grupo de estudo mediúnico, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no estudo aprofundado da doutrina espírita. Então, são dicas que vão servir para todas as ocasiões, não tão somente para aqueles que estão preocupados, não é? E é natural e com desejo, é muito bonito, e a gente se inspira, não é, nos grandes oradores, mas que seja algo também para o nosso dia a dia. E também dicas para aqueles que querem, não é? Se a gente tiver tempo, a gente vai também trazer algumas dicas, por exemplo, de como fazer uma viagem, não é? O que levar numa viagem? Quais os cuidados que a gente tem que ter? O que pedir para a organização da casa, não é? Aliás, até vou lembrar aqui, não é, de trazer um copo com água, pedir aos meninos aqui, não é? O Bruno, alguém aqui do trabalho da casa, que conseguiu um copo com água, não é? Já uma boa dica, a água deve vir, não é, em copo aberto, não é? Porque às vezes a pessoa coloca um copo e coloca a garrafa fechada. E vocês sabem que tem algumas garrafas que são assim, não é? Que a gente tem que fazer você tem que ser halterofilista para poder conseguir abrir a garrafa, né? Então a primeira dica, que tenha água à disposição do orador e que ela não esteja muito perto dos seus braços, porque, não é, tem aqueles que se gesticulam um pouco mais e pode esbarrar, como eu já esbarrei no copo d'água e derramou, não é, o seu conteúdo sobre a mesa. Então a gente deixar um pouquinho mais à distância, mas a água já no copo e já dentro do conteúdo do copo, e não dentro da garrafa. Já deixa a garrafa também, claro, né? Mas aberta, e a pessoa para facilitar, já ganhar tempo, para que a gente não perca tempo com a utilização da água. E ver algumas críticas também, né? Algumas controvérsias que há sobre a exposição, sobre a questão da figura do expositor, né? A maneira como a gente tem feito a comunicação, porque a gente tem vindo de um modelo tradicional, não é? Tão somente de nós falarmos daqui para frente, e o público muitas vezes nem poder captar, entender, interagir, fazer perguntas. Às vezes a gente está falando uma língua que eles não conhecem, um vocabulário que eles não dominam, um espiritiquês, entre aspas, não é? Às vezes a gente está falando de obsessão e a pessoa não sabe o que é obsessão. Ela acha que a obsessão não tem nada a ver, ela conhece a expressão encosto espiritual, não é? Não, eu estou com encosto, né? Ou então, olha, um espírito encarnou em mim. Ela não entende que para nós encarnar, não é? Nós renascermos em um novo corpo, não é? É o mesmo que reencarnar, é encarnar novamente. Para ela encarnar é o espírito, não é, se aproximar da gente, é nos influenciar. Então a gente vai dar algumas dicas também sobre essa questão. Então, qual seria o modelo mais ideal, mais adequado? Então a gente vai falar da palestra, vai falar dos diversos tipos de atividade, das diversas propostas que a própria Federação Espírita Brasileira tem nos apresentado, com essa preocupação ainda maior de o quê? De acolher, de consolar, de esclarecer e de orientar as pessoas que vêm até a casa espírita. Muitas vezes a pessoa entra, nunca escutou uma palestra espírita, né? E o expositor de repente utiliza uma expressão ou né, algo que não lhe soa muito bem aos ouvidos, e ela vai embora e nunca mais volta. Toma um passe e pensa que o passe é passe de mágica, né? Que vai resolver todos os seus problemas em uma única aplicação. E aí ela se desencanta e não participa mais. Então vejam que a gente vai ter uma série de preocupações. Amanhã
em Duque de Caxias, lá no Grupo Espírita Trabalhadores dos Humildes, né? O Bruno também é frequentador de lá. Nós vamos estar falando pela manhã, de 9 às 11h30, sobre essa proposta, não é? Assim é o Centro Espírita: acolhe, consola, esclarece, orienta. Então a gente vai poder enfatizar mais essa questão de como a gente trabalhar essa questão do acolhimento na casa espírita, do esclarecimento, não é? Então, que a gente tem que também ter esse carinho, esse cuidado, porque muitas pessoas estão acorrendo à casa espírita. Não só a divulgação que tem acontecido em toda parte, não é? Chico Xavier com seu exemplo aqui no Brasil. Perguntam a mim, não é? Nazareno, por que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Aliás, vocês estão de parabéns. Segundo o último censo, o Rio de Janeiro é o local onde tem mais espíritas, né, em todo o Brasil. Que maravilha, né? Pelo menos aqueles que se declaram espíritas, né? E porque tem aqueles outros mais tímidos, né? Mas vejam, aí quando me perguntam, Nazareno, por que o Espiritismo é o maior país espírita do mundo? Como querendo desmerecer um pouquinho assim o nosso país? E eu digo, olha, eu não sei a razão, mas eu imagino que é por causa dos seus grandes divulgadores. Então nós tivemos aqui, não é? Bezerra de Menezes Cavalcante, o nosso querido Dr. Bezerra, que reencarna em 1831, né? 29 de agosto, aonde? No Ceará, claro, né? Tinha que ser assim. Tem que puxar a sardinha um pouquinho para minha brasa. E faz um trabalho imenso, declara-se publicamente espírita no Salão da Guarda Velha, aonde? No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, um homem público, notável, um homem bom, né? Faz aquele trabalho imenso, público, não é? Vereador, deputado geral, depois, não é? Desencarna em 1900. Olha como Bezerra é antigo, não é? Obrigado, Guto. E vamos ver depois Francisco Cândido Xavier. Tivemos vários outros, né? Eurípides Bassanufo, Jerônimo Mendonça, Cabachutel, Ivone Pereira, não é? Jesus Gonçalves, Peixotinho, vários e vários missionários, seja na parte dos efeitos físicos, seja na parte da oratória, não é? Seja na parte dos livros, mas realmente o maior divulgador do Espiritismo foi Francisco Cândido Xavier. Estima-se que foram 465 livros, né, que Chico escreveu. O Brasil tem mais de 40 milhões de livros espíritas publicados. Então, com os livros e com o exemplo, não é? Porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões, ensinava Francisco, o Sol de Assis. Que sem imprensa, sem internet, sem notebook, sem YouTube, sem data show, não é, sem televisão, não é, sem nada, somente com a força do seu exemplo, ele deixou 200 mil seguidores. E ele só viveu 44 anos. Então vejam que Chico, com o exemplo, com as obras, os livros, não é? Com o trabalho assistencial, as cartas também, não é, de consoladoras, depois de ter produzido já as principais séries de livros, ele vai ser o grande divulgador do Espiritismo. Então, o Brasil, o maior país espírita do mundo, também por causa do nosso querido Chico. Então, a gente vai compreendendo a missão do Brasil, aqui talvez um solo mais fértil, e Humberto de Campos, espírito por Chico Xavier, vai defender em um livro que tem o título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o Brasil tem uma programação, não é? Talvez a gente possa até mudar, não é, prejudicar, porque nós temos o livre-arbítrio, mas que há uma programação de que aqui seja o coração do mundo, Pátria do Evangelho. Mas veja que ele não falou Evangelho segundo o Espiritismo, né? Falou Evangelho, não é? E aqui é o maior país católico do planeta, é onde as igrejas pentecostais, né, protestantes, essas renovadas, elas têm crescido a olhos vistos, tem também, não é, cadeias de televisão, até no exterior eles já têm cadeias de televisão, e onde é também a maior nação espírita do planeta. Então nós vamos ver realmente que o Brasil tem algo de diferente,
E o Espiritismo tem crescido de maneira, né, muito impressionante. Então nós vamos ver algum desses temas no uso da voz, né? Antes, pessoal, só um comentário. Para fazer realmente uma capacitação adequada, a Federação Espírita do Distrito Federal, onde a gente também contribui na parte de comunicação social espírita, né, no boletim da FEDEF, a FEDEF organizou uma equipe de cerca de 20 trabalhadores que montou um ponto de encontro de divulgadores espíritas do Distrito Federal. Então, costumeiramente, eles se encontram numa sede da federação, e aí com toda uma sistemática, abordando vários temas, Então aqui a gente, no site, vocês podem encontrar, A gente vai disponibilizar o site para vocês, mas se vocês procurarem lá, ponto de encontro de divulgadores espíritas do DF, da FEDEF, vocês vão encontrar lá no site do WordPress, tem o programa completo, os textos que foram produzidos, os slides, uma série de PowerPoints, como a gente chama, as apresentações em slides, exercícios que foram ministrados, músicas também utilizadas, literatura apresentada, vídeos que foram, inclusive a TVC, a TV do Conselho Espírita Internacional, esteve presente filmando. Vocês já encontram esse material completo, acho que faltam apenas alguns vídeos, disponíveis na internet, lá no canal da TVC, no YouTube. Vocês se inscrevem e procuram lá, ponto de encontro FEDEF. Então vocês vão encontrar os vários vídeos com Geraldo Campetti, com Carlos Campetti, com o André Ferreira, que é o coordenador do grupo, Valdeir Bezerra, o Alídio, vários trabalhadores, Infelizmente eu não pude participar de todos, porque eu normalmente viajo aos fins de semana, e era aos fins de semana, mas pude assistir aos encontros. Um encontro sobre o uso da mídia, como ser entrevistado, como é que é a postura da gente diante da câmera, como a gente deve escrever artigos espíritas, arte poética, como utilizar a poesia na exposição, na literatura espírita. Então, várias oficinas com gente especializada para que a gente venha realmente estudar. Então, foram vários encontros na busca da educação continuada, um conceito muito moderno, mas que Allan Kardec já nos trazia, desde o projeto 1868, quando a gente vê no livro Obras Póstumas, a referência que ele vai nos dizer que a importância do estudo permanente, continuado da doutrina espírita. Então, esse negócio de educação continuada, o grande educador Hipólito Léon Denis Arrivai, o nosso querido Allan Kardec, já nos ensinava há 157, 1857, 2013, 156 anos, Vamos completar agora, dia 18 de abril, está pertinho. Então, com os vídeos, com reflexões, enquetes, e fotos dos encontros, Esse aqui foi o cartaz do programa de 2012, em 2011 foi um, em 2012 eles fizeram um novo, e as pessoas que participaram puderam continuar participando, inclusive participando como facilitadores agora neste novo encontro. Então vejam que a primeira etapa era um curso de como falar em público sem desencarnar de medo, com o Geraldo Campetti, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele tem um DVD muito bom sobre esse assunto, e um livro recentemente publicado também. Eu trouxe o exemplar, eu vou mostrar para vocês aqui na tela também. Ele tem o livro Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, onde ele vai abordar toda essa questão isso. E nos outros encontros, as várias questões mais técnicas, Bom, pessoal, a gente vai fazer também a fundamentação doutrinária, e eu acho que é importante a gente fazer logo a fundamentação doutrinária, depois a gente vem trazer as dicas para vocês, tá? Bom, o que a gente vai utilizar no nosso estudo hoje? Bom, pessoal, o primeiro documento que vocês devem conhecer, e vale a pena a gente participar, e todo o movimento federativo, as federações tiveram a oportunidade de participar, de se engajar, de contribuir também
foi o quê? Foi um planejamento que a Federação Espírita Brasileira organizou, né? Chamado Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro, né? Então ele já foi reeditado, nós já estamos lá na segunda versão, a mais recente, e há um livrinho também muito interessante, também já revisado, né? O Mozart participou inclusive conosco num dos momentos lá sobre a questão das palestras espíritas, justamente, né? Um momento breve, né? Porque o trabalho é imenso, né? E os trabalhadores são poucos, e é justamente o Orientação ao Centro Espírita. Esse livrinho, é um opúsculo, é produzido pelo Conselho Federativo Nacional, ou seja, é o conselho que reúne todos os presidentes de federação espírita do nosso país, né? Aqui chama conselho, em São Paulo chama união, não é? Então a gente chama normalmente federativas, porque aí reúne todos os tipos, não é? Dando orientações. Então não são determinações. Então vejam que, como o próprio Kardec vai nos dizer que no Espiritismo não há uma hierarquia, não é, sacerdotal organizada, não temos aquela rigidez. Aqui o movimento federativo, apenas por uma questão de organização, sistematização, apenas vai traçar, não é, modelos que têm funcionado bem nos diversos estados, não é, vai apresentar propostas, mas nunca imposições, porque até cada região tem as suas peculiaridades. Como é que eu vou apresentar um modelo que vai servir, por exemplo, lá para o interior do meu querido Ceará e para uma grande metrópole como o Rio de Janeiro, como São Paulo? Como é que um modelo que eu vou apresentar, não é, para uma região no interior do Amazonas, onde as pessoas têm que tomar barcos para chegar até as casas das pessoas e às vezes fazer um culto do Evangelho no lar? Como a gente viu, não é? A presidente da Federação do Amazonas, certa vez apresentando um trabalho que o próprio padre da cidade ajudava, batia foto junto com os trabalhadores, agradecendo aquele trabalho de evangelização. Que coisa linda, não é? Trabalhando juntos. E ao mesmo tempo a gente vai, não é, encontrar realidades diferentes, como, por exemplo, no exterior, onde para funcionar o centro espírita tem uma série de exigências, onde eles não têm sequer uma sede alugada, eles não têm lugares que eles não têm nenhuma sede alugada, não estou falando de sede própria, eles alugam por hora, alugam uma sala, os trabalhadores vêm com uma malinha, com a rodinha, outro vem com outra malinha, numa vem os livros, é a livraria ou biblioteca, e na outra malinha vem os lanches, as coxinhas, salgadinhos, empadas. E aí eles funcionam durante 1h30, termina a palestra, arruma o salão, limpa tudo e todo mundo vai embora. Para fazer trabalho social, eles têm que ter autorização. E normalmente é proibido, em alguns lugares, é proibido fazer trabalho social. Porque eles acham que quando você vai fazer o trabalho social, você está querendo impor a sua religião para a pessoa. Não, eu dou aqui o alimento, dou a sopa, dou as roupas, não é? Dou aqui os medicamentos, o auxílio, mas desde que você siga a minha filosofia, a minha orientação religiosa, enfim. Então, em muitos países é até proibido, em que pese haver muita gente passando fome. Em Miami, não é? Há um centro lá, o Kardashian Bezerra de Menezes, que tem um trabalho lá de distribuição de alimentos. Tem gente passando fome em Miami, imagine. Que nós só conhecemos a parte bela da cidade e existe um bolsão de pobreza imenso lá. Então vejam que essa orientação, então, é uma mera diretrizes, orientações, sugestões. Se não tiver rigorosamente, não é, atendendo a orientação do centro espírita, é antidoutrinário? Não, pessoal, não é antidoutrinário. A gente está se adaptando àquela condição da regionalização, tá certo? Então, vai ter também, no Orientação do Centro Espírita, uma parte, um trecho falando sobre palestras espíritas, ok? Nós vamos ter também, não é, a orientação aos órgãos de unificação, que aí justamente já é para as federativas, né? Para as uniões espíritas, para os conselhos espíritas, né? E o próprio Conselho Espírita Internacional. E um livrinho que a gente vai usar muito hoje,
que é um manual de comunicação social espírita, produzido pelo CFN, não é? Organizado, coordenado pelo Miri Seba, não é? E lá do interior de São Paulo, e também pela Ivana Heiske, que a gente vai utilizar muitas dicas deles para o nosso aprendizado de hoje. Há folhetos, não é? Folders, que o expositor, o divulgador espírita tem que conhecer, e é muito interessante que a gente tenha na nossa casa espírita, para quem chega, sobretudo, na nossa casa, não é? Além das mensagens que são muito úteis, não é? Que a gente distribua, que as pessoas possam realmente saber o que é Espiritismo. Então, a Federação Espírita Brasileira, não é? O Conselho Federativo Nacional aprovou, essa aí já é a versão reformulada, dos folhetos Conheça o Espiritismo, e o outro que é Divulgue o Espiritismo. Então, neste primeiro vai dizer o que é Espiritismo, o que é que não é Espiritismo propriamente, né? Vai deixar uma coisa muito clara, frases simples, diretas, objetivas, curtas, para que a pessoa, né, adentre a casa espírita sabendo do que se trata. E depois a gente vai ter o outro para quem quer divulgar a doutrina, os cuidados, as questões, que são folders simples, não é? de 3 páginas, frente e verso. Vocês vão ver esse material muito interessante. E outro livro, muito importante também para nós, não é um livro recente, é um livro foi publicado em 1960, é o Conduta Espírita. Ele é atribuído ao Espírito André Luiz pela psicografia inteiramente de Valdo Vieira. Esse livro não foi parceria com Chico Xavier, esse livro foi da lavra mediúnica de Valdo Vieira, não é? O 13º livro publicado dos 16 da chamada série André Luiz, porque a série André Luiz tem duas séries, né? A série A Vida no Mundo Espiritual, são 13 títulos, e mais 3 livros chamados de obras complementares. Esse é um das obras complementares do ano de 1960, esse publicado escrito unicamente através do nosso Valdo Vieira. Que cursos e livros a gente vai poder utilizar? E eu gostaria de sugerir a vocês. Então, o curso de expositores espíritas da FEDEF, como nós comentamos, vocês já encontram em vídeo, encontram o site com slides, com material bastante, então vocês vão ter bastante recursos para utilizar. Aqueles encontros de expositores espíritas também está lá no site da FEDEF, é um sitezinho do WordPress. Livros, DVDs e cursos de quê? De oratória, de comunicação, como falar em público, etc. Pessoal, é muito importante que a gente faça um curso desse, mesmo com profissionais, não espíritas. Eu tive a felicidade de poder fazer 2 cursos com profissionais espíritas, né? Em Fortaleza, né? O nosso saudoso Mário Caula, que foi dirigente do Grão de Mostarda, hoje trabalhando no mundo espiritual. A Nube Brasileiro também, poetisa, não é? Também expositora, também é uma escritora espírita, e ela vai, né, ministrar também cursos de como falar em público. E a gente teve a oportunidade de fazer esses cursos, de vários encontros durante o sábado, por exemplo, com o Mário Caula, não é? E ainda dentro de uma casa espírita, com toda aquela facilidade, não é? Com pessoas também não espíritas participando. Mas há também cursos profissionais que a gente pode e deve participar, porque trazem muitas dicas, muitas técnicas, não é? Que vão nos auxiliar na melhoria da nossa comunicação, né? Então a gente pode e deve também participar desses cursos. A gente vai falar aqui dos DVDs que a gente citou. Vocês vão encontrar excelente material, que é o Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, do Geraldo Campetti. Esse DVD foi gravado pela TV do Conselho Espírita Internacional, bem como o DVD Como Fazer Palestras Espíritas, este, não é, do atual presidente da Federação Espírita Brasileira, o César Perry de Carvalho, esse com enfoque ainda mais espírita, não é? Os cuidados doutrinários, a questão da fundamentação. Então são 2 que se complementam de maneira, não é, muito harmoniosa. Muito interessante vocês conhecerem esse material e estarem a par, não é? Então, tanto do Geraldo Campetti quanto do Antônio César Perry de Carvalho vão nos ajudar muito assistindo esses 2 DVDs. Pronto, não precisaria nem ter vindo aqui para o nosso encontro. Aqui vai ser bom porque a gente vai ter o nosso debate, as participações de vocês também. Então vamos ver
o que o livro Conduta Espírita vai trazer no capítulo 14, que tem o título justamente Na Tribuna. Dá para enquadrar aí, Antônio? Então, o conselho do Espírito André Luiz: palestrar com naturalidade, governando, dominando as próprias emoções, sem azedume, sem tristeza, sem cara feia, sem nervosismo e sem momices, fugindo de pré-lecionar, fugindo de falar mais que o tempo indicado no horário previsto. A palavra revela o equilíbrio. Nazareno, o que é momice? Você marcou ali em vermelho. Momice, segundo o dicionário Michaelis, é careta, é fazer gestos ridículos, trejeitos, pode ser também disfarce, hipocrisia, e vem de momo, que é aquela representação mímica, uma farsa satírica, é um ator da farsa ou escárnio, Então vejam que a gente evitar, essas questões do que o André Luiz vai nos orientar. Então, o respeito também ao tempo, a Nazareno, mas essa questão da disciplina é tão importante assim. Pessoal, a disciplina é importante. O próprio André Luiz vai nos dizer em outras obras que se você não acredita no poder da disciplina, observe um carro sem freios. Então, vai bater na primeira curva que aparecer, a gente vai provocar um acidente. Mas a gente também tem que tomar o cuidado que essa disciplina não se torne assim exagerada. Então vejam Chico. Chico era muito disciplinado consigo mesmo, mas ele não era disciplinado com os outros, disciplinador propriamente. E quando perguntaram, Chico, qual é a matéria, o assunto em que Emmanuel é mais exigente? Ele disse, no trato com os semelhantes. Ou seja, quando ele ia conversar com as pessoas, quando ele ia tratar com as pessoas, se ele não fosse bem delicado, bem suave, bem atencioso, era quando Emmanuel normalmente lhe chamava a atenção. Então a disciplina de Chico era consigo, como Francisco de Assis, era muito disciplinado consigo, mas ele dizia aos frades que não o imitassem, que não buscassem ser tão rigorosos como ele era. E às vezes a gente esquece e se foca muito na questão da disciplina, porque quando Emmanuel encontrou com Chico Xavier nas margens do açude, aquela passagem clássica, vejam que até no filme belíssimo não foi bem reproduzida, porque tem uma parte muito importante que foi esquecida, e alguns de nós oradores esquecemos dela. Quando Emmanuel aparece, ele lhe pergunta, Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, desde que os bons espíritos não me abandonem. Eles não o abandonarão, mas para isso você precisa estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. Essa parte a gente não fala, não? Então precisa trabalhar muito, estudar e esforçar-se no bem. Aí é que ele pergunta, e o senhor acha que eu estou em condições de cumprir essa tarefa? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do nosso serviço. E quais são eles? O primeiro é disciplina, o segundo, disciplina, e o terceiro, disciplina. Então vejam que Emmanuel estava falando para quem? Para Chico. Chico já era todo amor, todo bondade, todo renúncia. Emmanuel não revogou o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar ao próximo como a si mesmo. Não! Chico precisava sim de uma disciplina ferrenha realmente, senão ele não daria conta de produzir tanto como ele produziu. Então, aquela disciplina vai nos ajudar a produzir mais, a cada um segundo suas obras. Então a disciplina vai ser muito importante, mas não para a gente ser intransigente, às vezes grosseiro com a pessoa. Não é transformar a casa espírita em um quartel-general, não é essa a proposta. Chico era todo amor, toda alegria, toda espontaneidade, não é? Então a gente lembrar disso, que essa disciplina é para a gente chegar um pouquinho mais cedo,
para a gente se organizar, não é? Mais adequadamente. Então, a disciplina, o Espírito Samuel Lucas, que nos orienta, ele diz: Nazareno, a gente tem 3 disciplinas que a gente esquece. A disciplina do pensar, que Jesus nos fala: vigiai, não é? Vigiai os vossos pensamentos, não é? Não é para vigiar o vizinho, o colega de trabalho, não. É vigiar os vossos pensamentos, a fim de não cairdes em tentação. A disciplina do falar, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa, que for útil para a edificação, a fim de que dê graça para todos a que ouvem. E a disciplina do agir, fazer aos outros tudo aquilo que gostaríeis que vos fizessem. Essas 3 disciplinas são mais importantes do que, não é, aquela disciplina do horário, não é, que nós precisamos utilizar. Por quê? Porque tem pessoas que dependem da condução do ônibus, do metrô, que mais tarde vai acabar, que o marido está lá fora, enfurecido, né? Veio trazer a esposa para o centro espírita, está lá já revoltado. Então, se ela atrasa mais, é mais um motivo, pronto, vai estragar a semana da esposa. Tudo que ela aproveitou aqui, a gente vai, né? Então, a gente vai ter esse respeito com o público também, por conta de todas essas questões. Mas a gente sabe, não é, que Chico varava as madrugadas atendendo. Está lá no Livro dos Médiuns, item 333, não é, que nos grupos mediúnicos, está lá os próprios espíritos dizendo, Allan Kardec, que quando, não é, aqueles espíritos muito sistemáticos com horários, não são verdadeiramente espíritos superiores, porque os espíritos superiores nos atendem, não é, sempre o que é necessário, mas a gente sabe que tem todas as questões da realidade atual, dos compromissos. A vida atual hoje é diferente da época, normalmente, de Kardec. Então, todos esses acertos que a gente vai tendo que fazer para que tudo seja mais agradável a todos os que nos acompanham, não é? Então, a disciplina, mas sem militarismo, né? Sempre esse caminho do meio, como esse outro mensageiro de Jesus, Buda, veio nos ensinar também. Também no Conduta Espírita, no capítulo Na Tribuna, nós vamos ver outra citação: calar, né? Silenciar qualquer propósito de destaque, silenciando exibições de conhecimentos, e ajustar-se à inspiração superior, comentando as lições sem fugir ao assunto em pauta, usando simplicidade e precatando-se, né? Prevenindo-se contra a formação da dúvida nos ouvintes. Cada pregação deve harmonizar-se com o entendimento do auditório. Então a gente tem que falar de acordo com o público que nos está escutando, respeitando as pessoas e instituições nos comentários e nas referências. Nunca estabelecer paralelos ou confrontos suscetíveis de humilhar ou ferir. O verbo sem disciplina gera males sem conta. Então, esse cuidado que vocês já devem ter percebido no próprio orientação ao Centro Espírita, na parte de palestras públicas, está lá dizendo que a gente deve modular o vocabulário, a maneira, de acordo com o público. Então, se a gente vai falar, não é? E eu gosto muito de falar para pessoas simples, para grupos pequenos, porque aí eu me sinto em casa, né? Eu me imagino lá no Ceará, aí eu uso aquelas expressões, né, do povo do interior, aquelas comparações mais simples. A gente fica muito mais à vontade do que quando a gente vai falar. Por exemplo, eu já fui convidado para falar numa faculdade de medicina, para médicos, para profissionais da área de saúde. Então, aí é diferente, aí você tem que, ao contrário, você tem que caprichar no vocabulário, demonstrar conhecimento, senão eles não lhe respeitam. Porque eles tiram, não é? Como nosso querido Zé Raul Teixeira, expositor querido, aqui de Niterói, ele vai, não é, dizer que tem pessoas que fazem um curso de PhD e viram PhDeuses, não é? Então, para eles vale o título. Então, se na apresentação não tiver lá que a pessoa tem doutorado, pós-doutorado, mestrado, lá em Coimbra, lá, né, em Harvard, aí não tem valor. A palestra pode ser um tédio, né? uma canseira mesmo no público. Pode ser um tédio. Mas, se tiver todos aqueles títulos, aquela pompa, aí para eles está bom. Não, eu assisti uma palestra, um seminário de um doutor. Não, aqui na doutrina espírita é o contrário. A gente vai evitar essas questões, não é?
Porque às vezes as pessoas vêm, não é, do senso comum, e aí é importante a gente ver. Nós não estamos fazendo um curso para expositor, nós estamos fazendo um curso para expositor espírita. Então na casa espírita a gente deve evitar, mesmo que seja, não é, uma pessoa com doutorado, com mestrado, a gente não precisa dizer, não é, olha aqui lá vem o mestre, o pós, não precisa. Né? Então aqui a nossa diretora aqui de educação espírita, eu gostei aqui, no conselho tem uma área de educação espírita. Fiquei muito feliz, achei isso muito importante, não é usual. E elas, Nazareno, como é que você quer ser apresentado? E eu disse, não, trabalhador, né, da Federação Espírita do Distrito Federal, da Comunhão Espírita de Brasília. Tá bom, tá ótimo. Não precisa mais que isso, né? Agora, a pessoa quer uma biografia da gente, a gente manda um resumozinho da biografia, às vezes até para ajudar na divulgação, porque quando você vai anunciar um evento espírita para o público leigo, que não foi o nosso caso, para o público leigo interessa isso. Então aí você vai precisar dessa referência. Olha, vai vir aqui fazer um seminário, não é? Aí vai vir um doutor em física, um médico com essa especialidade, né? Uma pessoa que já fez mais de 10 mil conferências. Então isso para o jornal, para a revista, para a rádio, para a TV, isso faz muita diferença. Você chega lá dizendo, olha, é um trabalhador lá do centro espírita, não é? Trabalhadores humildes, pronto, aí a imprensa não vai nem abrir espaço para a gente ter alguma divulgação. Então vejam que nós vamos ter esses dois pontos. Quando a gente for fazer uma divulgação para a mídia, a gente vai atender os praxes, né, a prática habitual. Então aí pode pedir ao expositor a relação completa. Não, esse aqui é juiz em direito, esse aqui é da Associação Médico Espírita, tal, não é? Esse aqui é da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. A gente pode colocar e deve. Tanto a gente divulga o trabalho dessas associações e instituições, como a gente também, não é, reforça e consegue mais espaço na mídia. Mas numa palestra espírita, não. Olha que está aqui o nosso companheiro, né? O confrade, o espírita. Então a gente vai ter esse cuidado, porque não precisa dessa exaltação. Não é necessário, até para não ferir quem está assistindo a palestra. Às vezes a gente está diante de um público muito simples. Pessoas às vezes que não têm conhecimento, né? No seminário passado eu falei, olha pessoal, pergunta só por escrito. E eu estava assistindo o seminário passado para poder, não é, repassar, verificar os erros, né, dar uma aperfeiçoada. E aí eu pensei, meu Deus, eu coloquei isso, olha, que eu só queria receber perguntas por escrito. Mas e se na palestra tiver alguém que não sabe escrever? Nós ainda temos, não é? É bem verdade que o Espiritismo, não só aqui, mas em toda parte, desde a época de Kardec, sempre conseguiu atingir uma classe mais, eu não diria elitizada, porque ter conhecimento intelectual muitas vezes tem sido a nossa perdição. Mas de mais quinhões, né, tem mais acumulado conhecimento intelectual. Então ele tem falado muito para esse grupo, mas talvez a gente esteja atingindo pouco as pessoas com que tem poucos recursos culturais, não é? Que tem poucos recursos materiais. E aí eu pensei, mas meu Deus, e se tivesse uma pessoa lá no grupo, não é, que não soubesse escrever, como é que ela se sentiria? Então a gente deveria ter de olho, pergunta por escrito, não é? Mas aquela pessoa que ainda não tiver condição de escrever, não é? Pode dirigir-se ali durante o intervalo, que eu vou atender pessoalmente, né? Então fazer algum tipo dessas coisas, porque às vezes a gente vai ver aqui, quando a gente franqueia a palavra, é muito bom e ao mesmo tempo a gente corre um certo risco, porque quando você passa o microfone, não é? Às vezes tem casos que tem microfone sem fio, ou mesmo franqueia a palavra, o que pode acontecer? Normalmente, pessoal, vocês sabem que todos nós chegamos, em regra, na casa espírita, né, doentes, enfermos da alma, né? Eu sofrendo de depressão, não é? Muitos companheiros com obsessões, não é? De diversa ordem, conflitos. Então, nós somos enfermos em tratamento.
Então, quando a gente franqueia a palavra sem que seja por escrito as perguntas, pode acontecer que a pessoa não esteja bem naquele dia. Pode ser que ela esteja sob uma influência que queira prejudicar. Já teve, por experiência própria, não é teorização, já teve lá em Fortaleza muitos eventos que a gente teve a oportunidade de participar, em que pessoas com problemas psiquiátricos, uma senhora com problemas mentais, né, já diagnosticada com laudo, já tinha sido internada, e ela insistia em frequentar os eventos espíritas, fazia maior confusão, levantava os braços, né, gritava. Teve uma vez que ela veio até aqui à frente, tomou o microfone e acabou o seminário. Acabou o seminário. Então a gente às vezes, né, vamos ser democrático, participativo, é muito bom ser participativo e democrático, mas a gente não conhece todos os participantes, e nós somos todos, como diz Bezerra de Menezes, enfermos, estamos aqui para sermos consertados. Então é preferível que as perguntas sejam por escrito, que a participação seja, porque aí a gente tem condição de reunir aquelas perguntas repetitivas, então a gente já aglutina, aquelas que a gente não tem condição de responder, a gente já separa, e diz, olha, teve algumas que a gente não tem condição de responder, e aí vocês vão poder depois buscar lá a coordenação, a direção da casa, o seu monitor, o seu facilitador de estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD. Você chamou ESD ou ESD aqui? ESD, né? Porque tem lugar que é ESD, né? Aí você fala ESD e o pessoal não sabe o que é. Tem que tomar cuidado com as siglas também, não é? Às vezes a gente fala ESD, está falando de ESD, e a pessoa não sabe, não faz a menor ideia do que seja, né? Então, fala a sigla e fala também o que significa. Estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Um dos diversos tipos de estudos que nós temos também, como propõe a Federação Espírita Brasileira. Então, a gente vai ter esses cuidadozinhos na hora também de franquear a palavra ao público, tá certo? Então, respeitar as instituições, evitar criticar igrejas, né? Citar nomes, sempre que possível. Às vezes é preciso, mas se fizer sempre com bondade, sempre com aquela caridade, fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Então, às vezes a gente vê alguns companheiros desavisadamente, porque a igreja tal, não, nossos irmãos de outras religiões, você pode usar uma expressão mais larga, sem que necessariamente fique criticando, ou se for comentar, elogia também, fala da parte boa. Mas ali não é tal. É muito comum as pessoas criticarem, por exemplo, as igrejas pentecostais, essas protestantes renovadas de hoje em dia, Aí eu digo, sempre que a gente vai ter que fazer alguma colocação, porque é aquela doutrina da prosperidade, de prometer tudo, de riqueza, de tudo, aquela coisa, que realmente, se a gente vai fazer uma análise, pelo menos sob o nosso ponto de vista de interpretação, não está de acordo com o que entendemos da proposta do Evangelho de Jesus, de que vai ganhar sempre saúde, vai curar todas as doenças, vai resolver todos os seus problemas. Não. E muitos pastores têm criticado essa doutrina da prosperidade. E a gente vai ver quanto bem elas fazem. Então a gente, do mesmo modo que a gente comenta, olha, mas meus irmãos, quanto bem, e é verdade, onde se instala uma igreja dessas, diminui a violência, diminui o uso de drogas, diminui a questão da violência doméstica. Pessoas que antigamente estavam utilizando do álcool começam a fazer uma verdadeira transformação. Então, eles estão fazendo às vezes muito mais bem do que nós, com uma penetração em classes que a gente não tem conseguido atingir. Então eles estão fazendo um trabalho de TV, de tudo, divulgação, uma caridade muito grande e uma evangelização também, que talvez seja o que nós mais precisamos, como nos ensina Bezerra de Menezes. Na tribuna também, nesse capítulo, não vamos ter. André Luiz vai dizer que sustentar a dignidade espírita diante das assembleias, abstendo-se de historietas impróprias ou anedotas reprováveis, piadas, pessoal, sem graça, sem gosto, chulas ou até sensuais, a gente deve evitar. Olha a citação dele: o orador é responsável pelas imagens mentais que plasme nas mentes que o ouvem. Ou seja, quando a gente está falando, as pessoas estão criando imagens mentais, plasmando, A gente vê no livro Nos Domínios da Mediunidade a questão das formas de pensamento,
André Luiz vai explicar isso muito bem. Então a gente começa a construir pensamentos bons, imagens más, não é? Então ele continua: nas conversações não se reportar abusiva e intempestivamente, não é? Olha, é um dicionário, não é um vocabulário da época de 60 mesmo. Então, intempestivamente é o quê? É fora do tempo, não é? De maneira atrasada ou adiantada. Há fatos e estudos doutrinários de entendimento difícil, devendo selecionar a oportunidade quanto a pessoas e ambientes para tratar de temas delicados. Aí reflexão é também falta de caridade. Então faz sentido a gente falar para pessoas muito simples sobre assuntos muito complexos, né? Chamar um doutor em física, por exemplo, para falar, não é? Sobre matérias que lhes são afeitas para pessoas, né, sem alfabetização, por exemplo, não é razoável, não? Então a gente tem esse cuidado, e cuidado também com as histórias e com as piadas, as anedotas, né? Manter-se inalterável durante a locução, à face de qualquer situação imprevista. Os momentos delicados desenvolvem a nossa capacidade de auxiliar. Procurar abolir em suas palestras os vocábulos, as palavras impróprias, as expressões pejorativas, não é? Aquelas que desfazem da pessoa, não é? Que falam mal dos outros, e os termos da gíria das ruas. O culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações. Então a gente evitar vocábulos impróprios, expressões pejorativas e as gírias, não é? Que a gente pode utilizar às vezes numa conversação normal, mas numa palestra espírita a gente tem que elevar um pouco a nossa locução, de modo a ser mais agradável, ser mais harmonizado com o próprio pensamento, a sintonia dos espíritos que estão nos auxiliando, não é? Então a gente evitar. Às vezes tem expressões que a gente não sabe até a sua origem, não é? Um amigo meu que ele lê vocabulário, dicionário. Você já vê pessoas que lê dicionário? Eu tenho um amigo assim, ele não é muito bom do juízo, né? Como a gente fala lá no Ceará. Ele lê dicionário. Eles nazarinos, denegrir não é uma palavra adequada. Mas por que é tão comum? Olha, mas denegrir vem de quando antigamente se achava que negro era uma coisa pejorativa. Então, você está denegrindo a minha imagem. Não é uma expressão adequada nos termos atuais. Porque é como vocês olham, você está... Você entenderam? Como se negro fosse uma coisa ruim. Como também judiar. Você está judiando da criança. Já viram isso? Vem da onde? De judeu. Por quê? Porque a gente sabe que os nossos irmãos judeus sofreram muito durante o Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial. E aí, judiar também não é uma expressão adequada. Porque parece que você está fazendo referência, né, que judeu tem que ser, né, uma pessoa sofrida, ou tem que sofrer. Então, vejam que está tão incorporado, como também o dicionário da violência, né? Em vez da gente ter uma cultura da paz, a gente tem uma cultura da violência. As expressões que a gente usa hoje, não é? Sem que a gente perceba, como é que a gente diz que um evento foi um sucesso? Não é? Bombou, não é? Olha, o evento bombou. De bomba, não é? E aí, como é que você foi lá na palestra? Não, eu arrasei, né? Arrasou de destruição? Eu destruí, né? Olha como é que são nossas expressões, não é? Eu estava uma vez numa caminhada pela paz, e o rapaz que estava no trio elétrico, ele sem querer, ele disse: pessoal, como é que é o nosso grito de guerra? Era para ser grito de paz, não é? Mas era o grito de guerra, é nome de guerra, não é? Então, como é que eu não estou batalhando? O nosso vocabulário está permeado de expressões ligadas à batalha, à guerra, à violência, infelizmente. E a gente tem que começar a cuidar para não estar se utilizando sem querer, muitas vezes, no nosso dia a dia, né? Então vejam como é importante também. E agora a gente já está concluindo aí a leitura, né? Também no livro Conduta Espírita, sempre que possível, preferir o uso de verbos e pronomes na primeira pessoa do plural, ou seja, nós, não é? A gente evitar dizer eu, não é? Então, primeira pessoa do plural, tá? Então,
Você vê muitos oradores, não é? Muitos palestrantes falando, no Divaldo é muito comum, não é? Ele dá sempre a expressão, ele se refere a ele mesmo como nós. Por quê? Ao invés da primeira pessoa do singular, eu, a fim de que não se isole da condição dos companheiros naturais do aprendizado, com quem distribui avisos e exortações. Somos todos necessitados de regeneração e de luz. E aí a citação de Efésios, por Paulo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, vocês já devem ter visto, não é? Quando a gente vai dizer, gente, nós, os espíritos imperfeitos, estamos caminhando na direção, não é, do aprendizado. Nós que ainda travamos, não é, muitas lutas contra o egoísmo, estamos buscando nos aperfeiçoar. Então a gente não vai, né, só às vezes tomar um cuidado quando se for referir, por exemplo, às mulheres, né? Aí vai dizer assim, nós mulheres, né? Aí já não dá certo, né? Tem que tomar esse cuidado só, né? Então assim, as nossas irmãs mulheres, né? Então, tomar esse cuidado. Ou vice-versa, eu estou falando aqui na posição de homem, né? As meninas falam assim, os nossos companheiros, homens, né? Então, mas a gente sempre prefere nós, os espíritos que estamos, né, atravessando as dificuldades, nós. Então, a gente vai sempre se colocar na mesma condição dos enfermos, dos necessitados, porque somos todos enfermos e necessitados. O que não são, né, o que acham que não são, procurem, não é, o atendimento espiritual, não é, procure o atendimento fraterno na casa espírita, você está precisando de ajuda. Normalmente é assim, né? E lá do Manual de Comunicação Social Espírita, né, aquele produzido pela Ivana e pelo Mericeba, que nós comentamos, a importância da sintonia. O expositor espírita deve habituar-se a dedicar parte do seu tempo, diariamente, se possível, para a leitura de boas obras, meditações, elaborações mentais, conclusões, etc. Além do que, deve recorrer à prece e procurar conservar-se em bom estado espiritual, pelo cultivo dos bons pensamentos e boas ações, objetivando alcançar a sintonia com os benfeitores do plano espiritual superior. A sintonia não é uma atividade mágica ou mecânica, mas conquista do espírito que demanda autoeducação sistemática e profunda. Então vem, não é, essa questão de como a gente vai se tornar um bom expositor espírita. A gente se tornando uma pessoa melhor, a gente vai buscar então trabalhar essa sintonia diariamente, não é? É como a gente fala para os médios: olha, você não é médium só na hora do grupo mediúnico, você tem que estar cuidando do verbo também. Como a gente vai dizer, não é? O André Luiz tem uma mensagem chamada concentração, e quando a gente vê, a gente lê com avidez, porque quer saber como é que a gente se concentra para o grupo mediúnico, não é? E ele vai dizer que concentração é, durante o dia, não é, manter pensamentos nobres e elevados, é evitar a maledicência, é conduzir-se no bom caminho. Então, do mesmo modo, o expositor espírita, não é, como qualquer trabalhador, qualquer tarefeiro, ele vai buscar essa sintonia através das leituras, da edificação, do trabalho, não é, da prática, para que a gente não seja tão somente achar que no momento vai receber a influência espiritual, não é? Aliás, tem uma passagem curiosa, o próprio Divaldo já revelou em algumas palestras, né, que ele sempre se preparava e quando chegava na palestra tinha sempre a presença dos benfeitores espirituais para ajudar. E ele foi ficando cada vez mais à vontade, né? Então, certa vez, ele, por uma série de questões, ele não pôde se preparar, né? E, não, na hora os bons espíritos vão me ajudar, né? E quando chegou na hora, foi lhe dada a palavra e ele ficou sentado esperando os bons espíritos aparecerem e nada, e ele começou a ficar desesperado, porque ele não tinha preparado o tempo. E aí tem duas histórias, uma que certa vez Joana de Ângeles apareceu e disse: meu filho, você tem o dever de se preparar para a palestra, nós vamos apenas lhe auxiliar. Hoje, por exceção, em respeito ao público, nós vamos lhe ajudar, mas será a última vez.
Há uma outra passagem que ele vai comentar, que os espíritos disseram, né? Apareceu a coordenadora da palestra, não, olha, os espíritos, meu filho, nós lhe auxiliamos na preparação da palestra, nós temos uma equipe espiritual que nos auxilia, e depois, durante a exposição, aí nós temos, não é, a ajuda, o auxílio de outros irmãos na condução da palestra. Então vejam que nós temos essa dupla questão. E aí ele não tinha se preparado e nem estava aqui. Se for para mim, eu não posso atender agora. Então também a gente lembrar desses, né? Nós vimos aqui a questão de ficar imperturbável, né? Ver se a gente volta aqui. Inalterável durante a locução, porque vão acontecer esses imprevistos. A gente vai falar de vários imprevistos aqui. A gente está só primeiro dando a fundamentação, né? Solidificando as bases, para depois a gente entrar nos detalhes. Mas vejam que vai acontecer isso. Celular vai tocar, criança vai chorar, vai chegar gente alcoolizada dentro do salão, e você vai ter que saber lidar com isso. Então a orientação de André é o quê? Manter-se inalterável. Então está acontecendo um probleminha, a coordenação da casa, porque não é? A palestra tem uma coordenação, tem tudo, a gente vai ter. Então logo no início, e nem todos chegam no início, né? É também um detalhe, a gente sabe que 30% não chega na hora, vai chegando depois, né? Tem muitos aqui que não reencarnaram na Inglaterra, né? Antes de vir para o Brasil, então não aprenderam aquela pontualidade britânica, então não é por conta disso ainda não conseguem chegar na hora. Então tocou o celular, então aí você brinca, você usa o bom humor. Por quê? Porque se ficar aquele clima constrangedor, o que acontece? É muito importante a questão da sintonia. O Divaldo, no livro Conversa Fraterna, ele vai dizer que nas sessões de estudo, de palestras, de cursos, de seminários, ocorrem verdadeiras desobsessões. Então, a gente, não é, acha que está aqui só assistindo alguma coisa, escutando, né? Mas em verdade nós estamos sob tratamento espiritual. Então ele percebe os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Vê vários espíritos sendo auxiliados. E na hora que acontece um desses incidentes, a pessoa, não é, eita, o fulano esqueceu o celular ligado. E a gente começa a disparar dardos mentais, não é? Ernesto Bozano, em uma de suas obras, vai dizer que sensitivos da metapsíquica, não é, conseguiram perceber o pensamento. E viram que nas expressões de ódio, a gente começa a disparar dardos, não é? De mágoa, é como se fosse uma lama pardacenta, não é? De preocupação, como se fosse espirais, como naquelas histórias em quadrinhos a gente vê, não é? Não é por acaso? De apego, de cobiça, como se fossem garras a envolver o objeto desejado, ou a pessoa desejada. Então assim, que os pensamentos assumem formas. Então a gente ter esse cuidado, e às vezes a gente não sabe, às vezes a pessoa é um médico, está de plantão, às vezes a pessoa está com uma pessoa enferma na sua casa, o filhinho doente, e às vezes a pessoa está tão estressada, tão ansiosa, como é natural também, porque a seara é farta, né? A colheita é farta, mas quão poucos são os trabalhadores. Aí os poucos trabalhadores andam tudo, né, aperreadinhos, estressadinhos. E uma vez eu estava dando uma palestra, começou a tocar o celular. E de quem era o celular que estava tocando? Do palestrante. Então acontece, né, até com os palestrantes. Então a gente dar esse desconto, essa indulgência para com as imperfeições alheias, é caridade, como está lá na questão 886. Então a gente vê, porque a gente às vezes, a pessoa chegou atrasada, a gente já olha com cara feia para a pessoa, e a gente não sabe o drama, as dificuldades que a pessoa experimentou para poder chegar ali. O marido às vezes insistindo para a pessoa não ir, brigando, né? Os obsessores fazendo tudo para que a médium não viesse para o grupo, para que a pessoa não viesse participar do estudo. E a gente devia olhar para aquela pessoa que chegou atrasada e dizer assim: meu amigo, minha amiga, que bom que você conseguiu chegar. Porque a gente não sabe o drama que a pessoa enfrentou. E às vezes a gente está tão preocupado, né, com a disciplina, e esquece do amor, de saber, não é,
Uma vez a gente estava no nosso grupo mediúnico em Fortaleza, à época eu era esclarecedor, né, dialogador. A gente não atualizou a nomenclatura de doutrinador para esclarecedor, porque a gente não doutrina ninguém, né? Nem a gente doutrina, imagine. Então a gente não é dialogador, a gente bate um papo com os irmãos que chegam do mundo espiritual. E havia uma médium que ela faltou 3 sessões seguidas, e era a médium mais versátil do nosso grupo. E lá em Fortaleza, no Grupo Espírita Paulo Estevam, a gente faz 3 sessões práticas e uma de estudo. Além de que todos os trabalhadores, né, médiuns, trabalhadores da assistência social, diretores, todos os trabalhadores têm que estar matriculados com pelo menos 70% de frequência em algum tipo de estudo da casa. Seja estudo sistematizado, estudo do Evangelho, estudo aprofundado da doutrina, não é? Estudo do Livro dos Médiuns, enfim, tem que estar em algum tipo de estudo para manter. É o mínimo de segurança que a gente pode ter, a pessoa está estudando, porque quando a gente está falando aqui, pessoal, é como se a gente tivesse uma procuração da Casa Espírita, né? A gente está falando em nome da Casa Espírita, está falando em nome da doutrina espírita. Então o mínimo que a gente tem que fazer é estudar, é conhecer a doutrina espírita. Então, ela faltou, na reunião teórica, ela apareceu. Eu disse, mas fulana, por que você faltou tantas vezes? Você não sabe que é importante a assiduidade aqui no trabalho mediúnico e tal? Já comecei errado porque eu chamei atenção em público, não? Que Jesus recomenda, né? Chama teu irmão em particular, né? Se ele não te ouvir, aí chama sim algumas testemunhas, chama a diretoria para conversar com ele, né? Aí ele vai orientando. Então eu já comecei errado, chamei diante do grupo, fulana, por que você faltou tantas vezes? Elas, Nazareno, não sei se você sabe, mas eu sou mãe solteira e o meu filhinho nasceu muito doente. Ele já teve que passar por 5 cirurgias e dessa última vez eu não tinha ninguém para deixar o meu filho. Eu não tinha ninguém com quem deixar meu filho. Meus amigos, foi uma lição para todos nós, né? Ninguém ali do grupo, e sobretudo eu, que era o dirigente, sabíamos do drama daquela irmã, companheira, né, trabalhadora, a melhor médium, era a melhor médium do nosso grupo, né? Às vezes a gente está sentado e não sabe nem o nome da pessoa. Aí a gente fica lá se estribuchando, né? Para conversar com os espíritos e tal, para estabelecer uma comunicação, e não consegue se comunicar com um companheiro que está ao nosso lado, sofrendo, precisando de uma ajuda, de uma cesta básica. Então, que comunicação é essa? Que fraternidade é essa? Que a gente não se conhece, que a gente não confraterniza, que a gente não auxilia. Então vejam que a questão tem detalhes que a gente precisa analisar mais. A gente às vezes fica muito na formalidade e esquece o amor, esquece a fraternidade, o acolhimento que a gente precisa. Acolher os trabalhadores, amanhã a gente vai falar sobre acolhimento aos trabalhadores. Os trabalhadores sofrendo muito e a gente não se dá conta, não é? Então, a pessoa está falando, não é? Chegou aqui, não é? Desequilibrada, está falando, o expositor vai ficar não vai dar bola para ela, como a gente costuma falar, não é? Não vai dar atenção, porque se você ficar prestando atenção, interromper a sua fala, aí ela vai falar mais alto. Mas se você fizer de conta que não está acontecendo nada, aí ela normalmente vai ver que ninguém está dando, não tem plateia para o seu show. É como a criança birrenta. Se a criança birrenta não tiver ninguém olhando, o pai não tiver ali, a mãe assistindo o escândalo dela, se a mãe se ausentar, como ensina em Samitiba, o psiquiatra, não é, conhecido, a mãe se ausenta, aí a criança para de fazer birra, não tem ninguém para assistir. Então, a gente vai tentar, não é? Às vezes, vai precisar chamar o corpo de bombeiros. É raro acontecer, não é? É muito raro, mas tem pessoas tão doentinhas do ponto de vista psiquiátrico que precisam realmente do auxílio dos nossos irmãos, não é, médicos e bombeiros, ok? Então, lá no Manual de Comunicação Social Espírita vai ter uma citação do livro O Consolador,
de Chico Xavier, na questão 22, que vai dizer: o campo do estudo perseverante, com esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Então, o estudo perseverante é o que vai ampliar a intuição da gente, né? Então, a gente acha que orador já nasce assim, já tem experiência de outras encarnações, mas é porque ele já se esforçou, já estudou, já se preparou, não é? Já fez essas conquistas antes, né? Quem vocês acham que foi o maior orador de toda a história? Jesus. Gostei. Não é comum as pessoas responderem isso, não, porque eu escutei aqui, eu não sei se foi encarnado ou desencarnado, porque foi tão baixinho, né? Mas é muito comum as pessoas responderem Demóstenes. Demóstenes, ele, não é? Vocês têm, acho que já devem ter ouvido falar dele. Demóstenes, da antiga Grécia, ele era gago e se tornou o mais famoso orador da antiguidade. Jesus é conhecido não pela sua oratória propriamente, né? Pelo seu amor, pela sua mensagem, mas como orador, o mais conhecido é Demóstenes, porque ele era gago e ele, então, o que fazia? Ia para a frente de despenhadeiros em noites de chuva, de tempestades, colocava algumas pedras pequenas, não é? Seixos, não é? Pedras, não é? Também que não machucam, né? Aquelas pedras mais arredondadas, mais lisas, não é? Colocava aqueles seixos na boca e praticava a dicção, seus discursos, não é? E aí, pela prática, pelo esforço perseverante, pelo estudo, ele vai desenvolvendo e vai se tornar o orador mais famoso de toda a história. Então vejam que não há limites para a nossa conquista, não é? Vamos ver, vou colocar aqui um slide para nos inspirar também. Olha esse slide aí. Não está escrito: vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, versículo 6 ou 16, está lá: vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Aí Jesus vai nos acrescentar: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Tem que querer. Se não tiver a vontade, a gente não vai conseguir, não é? Então, realmente, há o convite do Cristo e ele já nos diz que somos divinos, porque somos filhos do Criador. Então, nós podemos sim avançar nessa questão. Então, da exposição espírita, nós vamos ter vários tipos, não é? Nós podemos dar um aviso aqui na frente, não é? Divulgar um evento. Não, vai ter, não é? Tal dia, não é? Um congresso, uma apresentação de teatro, não é? Enfim, um comunicado que a gente vem dizer. Às vezes a gente tem que dizer que, olha, o carro de placa tal, não é? Está interrompendo, não é? Isso nunca acontece nas casas espíritas, né? O povo espírita não estaciona na frente das casas dos outros, né? Mas aqueles que ainda estão no início, né? Tem que fazer uma apresentação, não é? Então, veja o que a gente está aprendendo aqui hoje vai servir para tudo isso. Fazer a apresentação do expositor. Às vezes falta, às vezes o dirigente não vem. Já teve caso de eu ir para a casa espírita para fazer a palestra e estar sozinho. Então eu tive que fazer a abertura, fazer a apresentação, a prece e a palestra. Porque o expositor, o coordenador, que sempre tem um suplente, né? Sempre a gente trabalha com backup, né? Papai assistiu um seminário inteiro, né? Há muitos anos atrás, e a pessoa falando de backup, porque tem que fazer backup, e ele não terminou o negócio, disse: mas doutora, o que é esse tal de backup, né? Eu não sabia o que era o tal de backup, né? É a cópia de segurança, né? Então a gente tem uma pessoa, tem que trabalhar, Jesus mandava de 2 em 2, lembram?
Ele mandava 2, porque se um, não é, adoecesse, passasse mal, tivesse alguma dificuldade, tinha o outro lá para auxiliar e também para dar um apoio, sustentação para o outro também nas horas de dificuldade. Então, vejam, a gente ter sempre esse cuidado. Então, a gente vai ser convidado para a apresentação para fazer uma prece. Será que a gente já está preparado? E às vezes a gente bate aquele frio, né, na barriga, que vai fazer uma prece. Quando a gente deveria ter a alegria. André Luiz vai dizer, né, que ele implorou para começar a trabalhar no livro Nosso Lar. A gente acha ruim trabalho aqui, a gente fica fugindo de obrigações, quando a gente devia implorar por uma oportunidade de trabalho no bem. Então, tem uma simples prece. Vamos fazê-la de maneira espontânea, não precisa ser aquela coisa maquinal. Se você tem dificuldade, quiser já tem uma prece padrão decorada, pode utilizar, mas faça com amor, com a entonação, com a ênfase, não é? Coloque emoção nas palavras. Tente realmente buscar a sintonia com os Espíritos. Vai vir sugestões, vão vir, não é? Inspirações para que você acrescente. Então veja que eu estou fazendo aqui o nosso momento, mas a gente está fazendo as paradas e vem coisas que a gente ia falar mais na frente. E aí, ou então, comentários como a da médium, que não estava programado. E a gente vai colocando porque vai seguindo a orientação. Então, vamos fazer. Será que a gente está pronto para fazer a prece? E não é uma coisa importante? É muito importante a prece. E aí vai ter gente que vai dizer, Nazareno, mas a prece, isso aí é ritual. Aí a gente vai falar sobre essa questão no final, tá certo? Que aí tem gente, não pode isso, porque aquilo que é ritual, não pode fazer isso, porque no Espiritismo não tem rituais. Guardem aí, para a gente no final, a gente vai, né? Aquele que perseverar até o fim, será salvo, né? Aquele que perseverar até o fim do seminário será salvo das dúvidas, né, sobre esse assunto. A gente vai deixar mais para o momento da tarde, quando vocês vão poder fazer perguntas e a gente vai tentar tirar todas as dúvidas que tiverem ao nosso alcance, né? Se a gente não conseguir, né, vai estar o Bruno Ferraz, talvez o Gutenberg esteja aqui com a gente, então, né, vai ter mais gente certamente mais preparada para nos auxiliar. E aqui tem muita gente capacitada, o Mozart também está aqui com a gente e assim por diante, tá? Então a prece, não é? Então veja que a exposição são vários tipos. Uma reunião de trabalhadores, de diretoria, fazer uma aula, né? Apresentar uma aula, um debate, uma mesa redonda, uma entrevista numa rádio, que é muito boa porque você não aparece, então você só fala, é muito melhor do que de TV. De TV, depois que você assiste, diz, meu Deus, que desastre que você vê, né? Que você ficou sentado todo errado, todo duro, né? Então é a naturalidade. A regra principal é a espontaneidade e a naturalidade. Quando você, às vezes, fica muito preocupado com as técnicas, aí elas, em vez de nos ajudarem, nos atrapalham. Então, a espontaneidade, a naturalidade, não é? Jesus já nos disse isso, não é? Que não nos preocupássemos com o que fôssemos dizer, que no momento certo, né, línguas de fogo, né, quer dizer, os Espíritos, né, nos trariam inspiração também. Então a gente se prepara, faz o estudo, faz a nossa parte e no momento oportuno a gente vai com aquela naturalidade, a serenidade que Jesus é o nosso modelo e que ele estava sempre sereno, a gente vai enfrentar, não é, as câmeras de TV, não é, para um jornal, para um periódico e a palestra também, conferências, seminários e assim por diante. O objetivo da exposição. Sim, pessoal, aqui, ó, às vezes na palestra tem um probleminha, a gente comentou do tempo. Quando você vai participar de um congresso, por exemplo, aí o congresso estava marcado para começar às 8 da manhã, um exemplo, e terminar meio-dia. Quando você é o primeiro palestrante, tudo bem, você, se começou atrasado, você faz a sua palestra lá, mas antes, não é, você pergunta ao mestre de cerimônias, ao cerimonial, olha, eu devo falar de 8h30 até as 9, que era o horário que estava previsto acabar, ou eu posso me adiantar já que começou atrasado. Tem que perguntar. Porque se você atrasa, você vai atrasar todos os restantes, os demais palestrantes. Se você é o último que vai falar na manhã, por exemplo, de 11 ao meio-dia, você vai começar às 11h30. Aí você tem que perguntar, porque às vezes meio-dia o almoço já está quente, já está servido. E se for começar o almoço meio-dia e meio, o pessoal vai almoçar frio. E vai ficar com raiva de quem?
do palestrante, né? Então, tem esses detalhes. Vejam que ideal é a gente ter um checklist dessas coisas, fazer uma relaçãozinha desses detalhes todos. Então, vai participar de uma série de palestras, né? Então, tem essas questões, porque normalmente atrasa. É natural, né? Pelo menos aqui no Brasil. No exterior é uma falta muito grave a gente chegar atrasado a um compromisso, né? Então, mas aqui no Brasil é comum, então a gente já tem uma tolerância para início e às vezes já tem que marcar. Tem centro espírita que a palestra é às 8 horas, mas eles divulgam que é 7h30. Aí colocam, né, alguém para já ir fazendo harmonização, convidam, né, um grupo musical para se apresentar, e enquanto o pessoal vai chegando, vai se harmonizando, aí quando chegou 8 horas, né, que o pessoal achava que era 7h30, aí já está todo mundo lá, aí o palestrante consegue fazer a palestra mais tranquilo. Mas vejam, às vezes as estratégias que a gente tem que usar para que o povo chegue à hora. Então tem que divulgar às vezes um horário mais cedo, ou já dar um desconto, porque vai começar 15 minutos, 20 minutos, às vezes meia hora depois. E já o pessoal que vai organizar a palestra, aliás, nós vamos mostrar aqui também, tem um livro muito interessante que chama A Dimensão na Fala e a Palestra Espírita, que é do Valdeir Bezerra. Este também serve para o palestrante, mas ele é mais indicado para os coordenadores de palestras. Então, para quem vai organizar as palestras, não é? Este livro é da editora O Clarim, não é? Casa Espírita do Clarim. Ele é muito interessante porque vai falar desses vários detalhes, não é? Que a gente tem que se preocupar, não é? Como o coordenador vai auxiliar o expositor, fazer as correções necessárias, enfim. Então, são dois livros que se complementam também, o do Geraldo Campetti, Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, e o livro do Valdeir Bezerra, A Dimensão na Fala, não é? E a Palestra Espírita. Então, a palestra tem esse detalhe também. E quais são os objetivos da exposição? Bom, a gente vai comunicar. Então, lembrem que tem que ter uma emissão, mas tem que haver uma recepção. Vocês têm que entender o que eu estou falando. Vocês estão entendendo até agora? Eu não senti muita firmeza, não. Pronto, tá vendo? Aí às vezes uma brincadeirinha dessa, o pessoal já solta, já relaxa os músculos, né? Já aguenta mais alguns minutos. Quer dizer, você, com a brincadeira também, você já descontrai, já facilita, né? Então, tem que haver a recepção também. Você tem que falar, e o público, que adianta você falar e não transmitir nada, né? Instruir e aprender. Então, o primeiro que está a aprender o que está dizendo é o expositor, né? Dizem que os nossos ouvidos estão mais próximos ainda, e não é por acaso. Então, a gente está falando para si mesmos também. Esclarecer, consolar, levar esperança. Então, a palestra tem que ser algo otimista, não é? Algo que as pessoas saiam daqui mais elevadas, mais felizes, mais pacificadas. Se for aquela palestra triste, enfadonha, ou monótona, ou pessimista, né? Você já prestou um desserviço para a pessoa, normalmente, né? Mesmo que você aborde temas desagradáveis, você tem que falar de maneira agradável. Vai falar sobre o suicídio, mostre o lado, não é? Esclareça, mas console. Mostre o lado como nós podemos auxiliar os nossos irmãos que passam, não é, por essa experiência, por esse intensivo, não é? Faça colocações, não é, suaves. E cite obras, referências, para que a pessoa possa aprofundar, que ela possa, não é, buscar mais informações. Mas na palestra ela precisa realmente ter essa conotação mais suave, né? Que a pessoa saia daqui com vontade de voltar também, porque ela é terapêutica, ela é tratamento espiritual também, né? Como nós dissemos, o Divaldo, no Conversa Fraterna, ocorrem verdadeiras desobsessões nas palestras espíritas. Recomendações que a gente pode ter: atender às orientações, primeiro da doutrina, não é? Então seguirmos o que a doutrina nos orienta, e segundo da casa. A casa vai estabelecer horários, vamos seguir os horários. A casa vai estabelecer certas regras, vamos seguir as regras. E vamos buscar divulgar o quê? Obras espíritas consagradas, né?
campanhas do movimento espírita, eventos, né, que vão acontecer, as atividades da casa, né? Então vejam que coisas importantes para a gente, né? Pedir para o Antônio voltar aqui para cá. Coisas importantes que às vezes a gente esquece. Quem está chegando a primeira vez numa palestra não sabe as atividades que a casa espírita mantém. Não sabe que existe o atendimento espiritual, né, que tem lá o atendimento fraterno, né, que é o diálogo fraterno, que tem o tratamento com passe. Não sabe o que é o passe. Às vezes o coordenador, essa é a principal tarefa dele, ele deve dizer isso. Olha, meus irmãos, quem estiver precisando, não é, de uma conversa, de um acolhimento, de um esclarecimento, tem aqui ao lado ou ali no fundo, tem uma pessoa, não é, para lhe atender. A gente chama aqui de atendimento fraterno. Ela está lá exclusivamente para atender você. Então, durante a palestra ou ao final, você pode e deve ir lá buscar esse irmão, essa irmã que estão lá preparados para lhe atender de maneira privativa, que você possa conversar, não é? Então, às vezes a pessoa nem sabe. Aí dizer, olha, que tal dia da semana tem, não é, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Por que aqui a gente vai dar apenas uma breve noção? Mas é muito importante que você estude. Então a gente vai ter também a questão das campanhas do movimento, né, em defesa da vida, falar da marcha nacional em defesa da vida, do movimento Brasil Sem Aborto, né, das campanhas, né, façamos o bem promovendo a paz, enfim, né, família, né, vida e paz, família peste mais esse laço, né, o evangelho no lar e no coração, essas campanhas que são campanhas permanentes, normalmente da Federação Brasileira, da evangelização infanto-juvenil. Então dizer, olha, aqui aos sábados, não é? Eu não sei quais são os dias aqui no conselho, não é? Mas por exemplo, lá na FEDEF, olha, aqui aos sábados à tarde nós temos a evangelização infantil, em que as crianças recebem paz, elas ficam mais calminhas, aí os pais ficam bem interessados, né? Elas ficam mais calminhas, aí elas vão brincar, vão estudar, vão saber sobre o Evangelho de maneira bem descontraída, e os pais vão poder conversar também. Tem lá a escola de pais, o grupo de pais, palestra para os pais, né? Em que eles vão, normalmente um estudo circular, uma coisa mais descontraída, vão poder trocar experiências, né? Falar do estudo da juventude. Então, na palestra espírita é um momento também da gente informar. Não é só desfilar aqui conhecimentos doutrinários, não. Aqui muitas vezes é a porta de entrada da casa espírita. A primeira vez que a pessoa vem é numa palestra, normalmente. Se a gente puder falar um pouquinho do que seja doutrina espírita, ela poder receber um folheto, não é? Do que é o espiritismo. Se ela puder receber um folheto contendo os dias e os horários das atividades da casa, com o estudo sistematizado, o estudo da mediunidade, né? O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do tratamento espiritual, não é? Uma expressão que a gente não costuma usar, mas que tem várias denominações diferentes, né? Mas que ela sabe que vai ter o atendimento fraterno, né? O coral, as atividades, né, artísticas da casa. Então você vai mostrando, olha, aqui tem um dia que é do teatro, o dia da juventude. Então é naquele espaço que a gente vai auxiliar, orientar os frequentadores, que normalmente não conhecem. E já foi divulgada uma pesquisa, o próprio Nestor Mazotti, nosso querido, né, ex-presidente da Federação Brasileira, ele está em um tratamento, se recuperando de uma doença, não é? E agora o César Pierre de Carvalho, né, que estava interinamente, assumiu a presidência, o seu Nestor, vendo seu estado de saúde, preferiu, não é, deixar o cargo, e ele disse, olha, já foi feita pesquisa em algumas cidades, que de cada 4 pessoas que entram em uma casa espírita, só uma permanece. Então tem 3 que estão entrando e não estão sendo bem acolhidas, ou não entenderam muito bem a proposta da doutrina espírita, ou não tinham nenhuma afinidade. Ou seja, nós vamos ter várias, ou às vezes a gente não soube se comunicar. Então é o momento também da palestra que a gente não perca, a gente invista ali 5 minutinhos falando das atividades da casa, né? Falando alguma coisa das campanhas, divulgar as obras de espíritas consagradas, porque Nazareno, olha, eu descobri um livro ótimo, agora maravilhoso, eu gostei muito, mas olha, vamos aguardar mais um pouquinho,
Tem tantos livros maravilhosos que a gente nem sequer leu ainda. Então, por exemplo, quando a Federação Espírita Brasileira monta as suas apostilas, o que ela faz? Ela vai pegar, não é, ali dezenas das obras espíritas mais consagradas para extrair, não é, citações para que a gente tenha, não é, um material bem confiável. Então, quando você vai ver uma apostila da Federação, ela vai... às vezes a gente não entende muito bem, mas é porque são montagens de trechos que eles vão tirando das principais obras espíritas, obras fundamentais, né, que trazem um fundamento da doutrina espírita, as obras de Kardec, e das chamadas obras, não é, subsidiárias ou complementares, que elas vão trazer mais informações também. Então a gente conhecer Kardec, fazer sempre referência ao codificador, às obras de espíritos, não é? Como André Luiz, dos médiuns que a gente já tem mais confiança, porque até Chico Xavier, em sua época, houve muita resistência ao trabalho de Chico, não é? Quantas obras de Chico foram consideradas fantasiosas, não é? Exageradas no início? Nosso Lar foi um escândalo em sua época. Hoje a gente, não é, ainda tem algumas pessoas que têm reservas, e a gente, não é, respeita sinceramente esses companheiros também, mas a gente já vê que somente pelo conteúdo moral, as lições morais que tem no livro já valeriam, não é, a pena a sua leitura. Então assim, a gente vai vendo que há informações que a gente começa a... Então vamos aguardar um pouquinho mais. Como hoje a gente não tem, não é, o que Kardec em sua época pôde aplicar em alguns poucos livros, vejam que nem em todas as obras básicas ele pôde aplicar, que foi o controle da universalidade do ensino dos Espíritos, porque lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo ele vai dizer que uma nova revelação, não é uma comunicação de bom ânimo, não é, de esperança, não é uma mensagem, não é, sem maiores consequências, mas uma nova revelação, ou seja, uma nova série de conhecimentos. Ela, para ser considerada mais confiável, ela deve ser ministrada por diferentes espíritos, através de médiuns estranhos entre si, e sem estarem sob a mesma influência. Então, na época da codificação, Kardec pôde fazer isso. Então, em O Livro dos Espíritos, a gente vai ver, ele vai ter uma série de colunas, né, que ele vai relacionar as várias respostas que ele recebeu dos vários grupos espíritas que ele se correspondia, mandava a pergunta e os vários médiuns traziam as respostas. E ele ia organizando e vendo se havia uma concordância daquelas respostas. E então ele selecionava ali, às vezes revisava, os próprios espíritos revisavam também, o codificador, que não era um mero secretário, era um espírito, não é, integrante da falange dos espíritos puros, espíritos superiores, responsáveis pela organização da codificação. Esses espíritos superiores então auxiliam em diversas oportunidades, e ele vai fazendo essas colocações. Então vejam que a gente tem, não é, esse cuidado, além de passar pelo crivo da lógica, do bom senso e da razão. Então, em sua época, ele fez isso com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho, com o Livro dos Médiuns. A Gênese, por exemplo, não passou. E ele vai dizer na introdução do livro A Gênese, que aquele livro é um livro de hipóteses, de teses que deverão ser confirmadas pela universalidade do ensino dos Espíritos ou pela ciência. E ele ainda vai dizer, olha, que se o Espiritismo, não é, a ciência demonstrar que o Espiritismo está errado em algum ponto, ele vai modificar aquele ponto e acompanhar a ciência. Então, no livro A Gênese tem alguns errinhos pequenos, não é, astronômicos, não é, que são naturais, que era o conhecimento do próprio médium, que sempre influi na contribuição, na comunicação. Mesmo na comunicação mecânica ou na chamada inconsciente, ele tem uma participação. Então está lá no próprio Livro dos Médiuns esta informação. Então a gente vai ver Camille Flammarion psicografando o espírito que assina como Galileu Galilei, dizendo que Marte não tinha satélites. E 9 anos mais tarde a ciência vai detectar com telescópios mais poderosos a presença de Phobos e Deimos. Ele vai defender, por exemplo, que cometas, eles são de uma composição vaporosa, e se eles se chocassem com o planeta, não provocariam nenhuma destruição. E realmente, em parte é verdade, porque 99% do que a gente vê, né, a cauda do cometa, é o reflexo do Sol naqueles detritos que vão se dispersando.
mas o seu núcleo pode ser de gelo, sim, e se derrete, mas pode ser de ferro, pode ser rochoso, né, de rochas, e pode provocar grandes destruições, como a gente assistiu o cometa Shoemaker-Levy número 9, atingindo o planeta Júpiter. Um gigante gasoso, mas que sofreu o impacto daquele cometa, que se dividiu em vários pedaços. Então vejam que a gente vai analisar, vejam que na própria codificação tem reparos a fazer. Então as editoras colocam lá, olha, essa informação depois foi retificada e colocam a nota como é necessário colocar. Então Kardec coloca na introdução isso, que era um livro de teses, porque não foi... Então, se na época de Kardec já tinha essa dificuldade, imagine hoje com essa profusão de tantos livros espíritas. Nazarena, a gente vai fazer um index proibitório? Não. Pelo contrário, a gente vai estimular que as pessoas leiam, né? Kardec vai dizer que a gente lê inclusive obras não espíritas, mas é bom que a gente conheça o que é Espiritismo. A gente precisa conhecer o que é Espiritismo, para que a gente saiba realmente do que a gente está se referindo, né? Então a gente vai fazer agora umas considerações, para a gente fazer um intervalozinho, para a gente não ficar tão cansativo essa nossa primeira fala. Então, para a gente só concluir, pessoal, essa questão do respeito que a gente vai ter com a doutrina, o expositor, ele está aqui na frente não para dar a sua opinião sobre o assunto. Ele pode até fazer em determinado ponto, ressalvando que aquilo se trata de opinião pessoal dele. Mas ele está ali para falar em nome da doutrina espírita, é diferente. Mas eu gosto do autor tal, do fulano de tal. Não, olha, você pode gostar, mas ali naquela hora você está convidado para falar em uma casa espírita, para um público espírita, sobre doutrina espírita. Então já aconteceu, né? A gente já viu em congressos o expositor chegar e dar uma opinião pessoal contrária à doutrina, e depois a coordenação do evento ter que, no cerimonial, corrigir o expositor. Para a felicidade do evento, uma expositora que viria depois ia falar sobre aquele tema, e aí deu uma aula de acordo com a doutrina. Então se corrigiu. Mas vejam assim, como aqui há uma responsabilidade. Então a gente não vai ter um index proibitório, não, mas a gente vai ter um index elogiatório ou prestigiatório, né? Estou criando aqui palavras novas, né? Por exemplo, posso pegar, moça, você me dá um desses livros aqui? A gente vai prestigiar as obras básicas. Então está aqui, a gente tem as obras básicas aqui. Pronto, olha, está ali em exposição. Dá para dar um close aqui? Ô Antônio, dá um zoom aqui para a gente ver se pega o livrinho. É proporcional ao palestrante, né? É pequenininho. Mas uma dica muito boa é a gente ter essas edições de bolso, em viagens, porque eles são práticos. Tem sempre alguma coisa que a gente quer citar, quer lembrar. Devo mostrar? O Livro dos Médiuns está aqui, da Federação Espírita Brasileira, a tradução mais recente, linguagem mais direta, uma linguagem mais simples, do que era possível, porque Kardec também fez uma exposição em termos mais didáticos, mas também de qualquer maneira com a linguagem adequada à época, que não tinha esse linguajar tão comum, tão popular. Nós estamos aqui divulgando então os bons livros espíritas, então as boas obras. Olha, eu já vi médiuns trabalhando no grupo mediúnico que não tinham lido o Livro dos Espíritos. Mas olha, como é que uma pessoa está lá, no grupo mediúnico, que não leu o Livro dos Espíritos, mas já leu tais e tais autores, romances? Nada contra, os romances têm trazido muitas pessoas para a casa espírita, Vamos agradecer aos romances espíritas, sobretudo aos bons romances. Mas quando a pessoa chegar aqui, nós vamos orientar. Olha, tem esses livros aqui, vamos citar nas palestras. Às vezes eu cito os números das questões do Livro dos Espíritos, os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é para mostrar conhecimento, porque eu só sei aquelas de cor também, eu só sei umas 5, 6 de cor.
mas é para que as pessoas tenham uma referência, possam ir lá buscar, verificar se eu fiz a citação correta, e que elas vejam a importância da gente valorizar a obra. Que se a gente faz aquela citação e não faz a referência da obra, a gente está deixando uma grande oportunidade da pessoa conhecer o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns. Quem aqui já leu esses 3 livros inteiros? O livro dos Espíritos, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Médiuns, por inteiro? Levante o braço, por favor. Por inteiro. Bom, aqui tem um bom público, expositores espíritas, não é? Mas só tivemos 78,77% levantaram o braço, não é? Ainda teve um percentualzinho, não é? De 21 e alguma coisa que não levantou. Pessoal, a gente tem que ler e reler e estudar Allan. Olha, Kardec publicou cerca de 30 livros. Temos que ler pelo menos 3, 10% só, eu me dou por satisfeito. Você lê 10% da obra de Kardec, já sabe o ABC, o fundamental. Para que a gente, pessoal, não se torne os piores inimigos da doutrina espírita. Vocês sabem quais são os piores inimigos da doutrina? Evandro Noleto Bezerra, num seminário que fez sobre o lançamento de O Livro dos Espíritos, ele vai trazer uma citação de Kardec que eu não conhecia. Ele vai dizer, não é, que os maiores inimigos da doutrina espírita não estão fora do movimento, não são seus detratores, não é? Aqueles que lhe atacam, porque estes já se apresentam como são. Os maiores inimigos do movimento espírita, da doutrina espírita, estão dentro do próprio movimento. São os companheiros inábeis e desastrados, distraídos. Ou seja, somos nós próprios, que não conhecemos, que não estudamos, que nos arvoramos e acabamos muitas vezes passando uma imagem inadequada, imprópria, errônea da doutrina espírita. Então os maiores inimigos não estão fora, não são os que nos acusam, não, mas somos nós mesmos, quando não estudamos e conhecemos a própria doutrina. Então estudar é fundamental. Outro problema mais grave, não é, que vocês devem se preocupar, é a questão do medo de falar em público, não é? O Geraldo Campeche teve que escrever um livro sobre o medo de falar em público para a gente concluir essa primeira etapa. Bom, pessoal, Kardec no livro A Gênese também, no capítulo 3, item 10, vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais. Quem sabe aqui qual é essa principal causa das nossas imperfeições morais, segundo o livro A Gênese, capítulo 3, item 10? Eu estou falando com os encarnados. Um de cada vez, né? Levanta a mão assim na sequência, para a gente lembrar. Para a gente ir para o intervalo, pessoal. Vocês não estão com vontade de ir para o intervalo? Então, quanto mais vocês ajudarem, melhor. O egoísmo e o orgulho são filhos dele. São filhos dele. Mais alguém? Vaidade é filha dele. Não leva ponto negativo se errar, não. Vamos lá. Bom, pessoal, vejam que Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado. Lá nesse livro, que é um livro de teses, né, como nos livros A Gênese, capítulo 3, item 10, ele vai dizer que existe uma causa principal de quase todas as nossas imperfeições morais. E nós já sabemos que a obsessão espiritual só acontece por conta das nossas imperfeições morais, que são como plugs mentais, né? São tomadas psíquicas, diz Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. O próprio livro dos Médiuns também fala que são as imperfeições morais que permitem o assédio dos maus espíritos. Mas qual é a causa principal? E aí ele vai dizer que é o instinto de conservação. É o instinto de autopreservação da espécie, que todos nós possuímos e que é para o nosso bem. Quais são? Não é? Ele não vai se estender sobre esse assunto, mas o nosso orientador diz: Nazareno, quais são
Os instintos de conservação, bom, nós temos a fome, nós temos a sede, daqui a pouco a gente vai resolver, não é, no intervalo. Nós temos o sexo, temos o sono, que é outro problema na palestra, também a gente vai falar sobre esse assunto, né? Nós temos o instinto da maternidade, nós temos o instinto da agressividade, temos vários tipos de instinto, mas tem um que chama-nos a atenção e que está relacionado com o nosso evento, que é o medo. O medo é um instinto muito útil, porque ele impede da gente cometer muitas loucuras, não é? Ele que nos preserva a vida. Mas o medo vai provocar uma série das nossas imperfeições morais. Por exemplo, a avareza, o egoísmo. É porque a gente tem medo de passar por necessidades, por provações, por frio, por secas, não é? Eu lá do Ceará, imagine, já deve ter passado por várias secas. Então a gente tem, não é, medo e começa a acumular bens, riqueza, tesouros, mantimentos, propriedades. Então a gente desenvolve o egoísmo, a avareza, fruto do medo. Com medo de não agradar os pais, é um dos maiores medos da psicologia, é o medo da rejeição, que também a gente tem o medo da rejeição do público também, não é? Uma plateia hostil, não é? A gente fica com receio também. A plateia ajuda muito o expositor, tá? É muito importante a gente compreender isso, vocês auxiliarem os expositores, não é? E a plateia está torcendo normalmente para que a gente faça uma boa exposição. O medo vai provocar, por exemplo, o medo da rejeição, a gente vai querer agradar os pais, aí a gente vai querer ganhar dinheiro, porque eles normalmente aplaudem pessoas bem-sucedidas financeiramente, né? Aí a gente vai querer ganhar, não é? Vai desenvolver a cobiça, a ganância, a avareza. Nós vamos roubar, corromper, furtar, sonegar impostos, porque queremos o aplauso da família, das pessoas, da sociedade. O medo vai estar por trás da inveja, não é? Então aquelas pessoas que brilham muito, elas nos ofuscam, elas são uma ameaça para a gente. Então aquelas atrizes, não é? Aquelas modelos belíssimas, de cabelos maravilhosos, olhos contagiantes, sorrisos, não é? Encantadores, elas têm corpos esculturais, elas são ricas, são jovens, são belas, e para terminar de arrasar com a gente, elas são ainda o quê? Terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é? Mas aí elas fazem a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feinho, que a gente é gordinho, não é? Que a gente tem pouco cabelo, não é? Então, elas são ameaça para a gente. Então, a Divaldo, né? Então a gente começa a usar o quê? A gente começa a usar uma outra arma, que é a maledicência. Mas a fulana tá usando drogas, né? É alcoólatra, o marido está colocando, não é, chifre nela, como a gente fala, né? Está traindo ela, né? O Divaldo tem esse defeito, por quê? Porque brilha muito, nos ofusca, e fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Então vejam, né, como são essas questões. O medo provocando a inveja e indiretamente a maledicência. O medo vai provocar o quê? O ciúme. O ciúme é porque a gente ama? Não. É porque a gente tem medo de ser trocado por outro. É problema de autoestima, não é amor. Ansiedade. Quem é que já teve gastrite, esofagite ou uma dessas ites da vida aí? Levante o braço, por favor, para ser solidário com o palestrante também. Mas quase todo mundo aqui. O que é ansiedade? Não, medo do futuro, do que pode acontecer e que normalmente não acontece. Aliás, o Geraldo Campestre traz uma pesquisa dizendo que 90% dos nossos medos não acontecem. E os 10% que acontecem, normalmente não são tão trágicos como a gente imaginava, não são. Mas quando acontece, a gente passa por eles bem. Então a ansiedade é medo do futuro, quando a gente já sabe que existe uma programação reencarnatória. Está lá nas questões 258 e seguintes do Livro dos Espíritos, não é? Os Espíritos anteveem as provas que irão passar aqui na Terra. Nós vamos ter também o medo por trás, não é? Sabendo da programação reencarnatória no livro Missionários da Luz. Está lá no Livro dos Espíritos também determinismo e livre-arbítrio. Temos também, não é, o próprio livro Nosso Lar. André Luiz, quando está sendo anunciada a Segunda Grande Guerra Mundial, os Espíritos dizem: André, agora nós vamos dar sobre o medo, sobre o terror.
E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. E o maior problema, normalmente, para os expositores é o medo de falar em público. Dizem que o maior medo que existe é o medo de falar em público. O segundo medo seria medo de insetos. E nessa mesma pesquisa diz que o terceiro medo seria medo de águas profundas. E o quarto medo é que seria o medo da morte. Olha que coisa curiosa. O maior medo é o medo de falar em público. E a gente vai também aqui trabalhar um pouquinho, apesar que vai convidar vocês, né, a assistir o DVD e a ler o livro de Geraldo Campetti, que é totalmente dedicado sobre esse assunto e mais sobre como falar e fazer palestra espírita. Então vejam, o medo por trás dessa questão toda. O medo vai também estar, né, associado à inveja, que nós falamos, à ansiedade, quando nós sabemos que existe uma programação reencarnatória. Jesus há 2000 anos já nos falava, não é? Não se vendem 2 passarinhos por um asse, como uma moeda de pouco valor, por R$1. Ter esse cuidado também, né? Porque essa pessoa não sabe o que é asse, não leu o Evangelho, né? Não tem esse hábito, essa tradução antiga. Então você tem que dizer, olha, não se vendem 2 passarinhos por R$1, por 1 centavo. Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra, cai no chão, sem a permissão do nosso Pai que está no céu. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, né, o cidadão ali de Listrado, né, daqui dos Juventus também, está mais fácil de contar. O Antônio também está mais fácil de contar, não é? Então vejam que existe uma programação reencarnatória. Nós só vamos passar pelas provas, não é, e expiações que serão úteis para o nosso crescimento espiritual, para o nosso bem. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, nos ensina Paulo. Então a gente vai compreendendo que até o medo, não é, ele está a nosso serviço, mas se a gente não combater, ele vai gerar uma série dessas outras questões. Por exemplo, a fraude mediúnica. A gente vai ter o médium, ele pode ser portador de faculdades paranormais mesmo, de faculdades mediúnicas, mas como ele pode utilizar-se mal da mediunidade nos Estados Unidos, tem médiuns que fazem espetáculos públicos, que utilizam, né, que cobram para consultas mediúnicas, que não conhecem Kardec. Lá eles conhecem espiritualismo, não conhecem espiritismo, ou espiritismo em inglês, como é chamado também. E quando vocês leem o livro A História do Espiritismo, que é muito interessante, de Arthur Conan Doyle, que foi traduzido como História do Espiritismo, isso foi um erro de tradução, vocês sabiam disso? O título original em inglês é História do Espiritualismo. Está lá na capa do livro, está lá dizendo History of Spiritualism. Você desculpe o inglês, que é lá do Ceará, né? Mas vejam, então tem um documentário, foi o portal Luz Espírita, ele publicou há pouco tempo, está no YouTube, vocês podem procurar, é Science e Ciência, eu não sei como é que pronuncia o outro, eu acho que é francês, né? Falando de ciência e ciência, lato sensu, e aí vão falar de espiritismo. O documentário tem quase 1 hora de duração, e eles vão falar de espiritismo, e em nenhuma passagem, em nenhum momento é citado o nome de Allan Kardec. Porque eles estão falando de que espiritismo? Do espiritismo inglês, do espiritualismo. Que é diferente, não é o espiritismo, não é codificado, organizado por... O verdadeiro e original espiritismo, aliás, é uma palavra criada por ele, por Kardec, né? Não deveria ter espiritismo kardecista hoje, às vezes a gente tem que explicar, não é? Porque se apropriaram da palavra, hoje ela é polissêmica, ela tem vários sentidos. Não deveria ser, mas infelizmente está assim.